Boa tarde, irmãos. Agradecemos a Deus nos conceder mais esse dia juntos. Aproveito aqui o espaço para desejar aos pais que me ouvem um feliz Dia dos Pais e aos filhos que têm seus pais, honre eles, porque isso é agradável a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, leitura no capítulo 1, verso 4, depois do verso 9 até o verso 11. Filipenses 1, 4. Paulo diz: Faço sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E nos versos 9 a 11, nós vamos saber qual o conteúdo da oração de Paulo, qual a oração que ele fazia sempre, qual a oração que era a sua companheira do dia a dia. Faço sempre. E 9 a 11 ele revela para nós: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Paulo está diante da igreja de Filipenses. Ele tem esses irmãos no seu coração, como nós lemos, e a igreja de Filipenses é uma igreja pobre e também é uma igreja perseguida. E seria bastante natural que Paulo orasse por eles, para Deus dar prosperidade para eles, já que eles eram pobres. E sendo eles perseguidos, para que Deus os livrasse dos seus inimigos, os livrasse da perseguição. Mas Paulo não ora nem por prosperidade, nem por livramento. Paulo ora para que o amor deles cresça mais e mais em todo o discernimento espiritual, para que eles aprovem as coisas excelentes, para que eles se tornem pessoas sinceras, que não dão escândalo algum até ao dia de Cristo, e que eles sejam gente cheia de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele não ora para eles terem amor, porque eles têm amor. Ele ora para que o amor deles cresça mais e mais em todo discernimento espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa incapaz de amar, uma pessoa que não tenha amor. Porque sendo nós criados à imagem de Deus, e Deus é amor, um dos traços que nós trazemos é o amor. Por causa da nossa imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos carregam amor. Por causa, porém, da nossa queda, nós encontramos as pessoas amando coisas em ordem errada. A Bíblia diz para nós que o princípio da idolatria é que nós amamos mais a criatura do que o Criador. Então, o nosso problema não é que nós não amamos, é que nós amamos as coisas em ordem errada. Paulo quer que eles cresçam em amor, no amor a Deus, que é expresso no amor ao próximo. Todo amor que você recebeu de alguém, todo amor que você deu a alguém, todo amor que você viu no mundo,
Não se esqueça, todo esse amor tem uma única fonte, vem de Deus, porque Deus é amor. É fundamental nós fazermos nossas obras com amor e nós olharmos para o nosso coração, nos sondarmos para conhecer os nossos motivos. É até mesmo isso que Paulo quer dizer quando que eles sejam sinceros, que as motivações deles sejam puras. Mesmo ele sendo uma igreja perseguida, nós não podemos concluir rápido demais que eles não negam a fé, que eles não negam o nome de Cristo exclusivamente por amor a Deus. Eu ou você podemos não negar a fé e não negarmos não por causa do amor a Deus, por causa de um outro motivo. Então nós precisamos sondar os nossos corações. Por exemplo, você pode aí se manter firme durante um período de perseguição e não negar a fé, não por causa do seu amor por Deus. Você pode fazer isso para depois dar o seu testemunho aos irmãos e receber a glória dos irmãos. Paulo quer que eles cresçam no amor a Deus para que Deus receba a glória. Você pode suportar um período de tribulação, de perseguição, de chateação com alguém, e nesse período você não negar a sua fé confessionalmente. Eles poderiam ser perseguidos, não negarem o nome de Cristo, mas nesse período de perseguição, o nosso coração pode se encher de ódio, pode se encher de raiva, e a gente pode começar a fazer a Deus orações pelos nossos inimigos, não para que eles sejam abençoados, mas que eles se encontrem com Deus em juízo. Então, por isso que eu disse que é importante a gente sondar os nossos corações, porque muitas vezes a gente está fazendo algo que aparentemente parece que aquilo é por amor a Deus, mas é para a glória dos irmãos, enquanto aquilo é demonstrado exteriormente, se esconde outros sentimentos embaixo. Por isso que Paulo diz que em Romanos, no dia do julgamento, Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens. E Paulo aqui propõe algo bem interessante na sua oração. Ele não ora para que Deus transforme as circunstâncias dessas pessoas, para que Deus lhes conceda prosperidade ou lhes conceda livramento. Ele não ora para que Deus transforme a circunstância, ele ora para que Deus transforme a pessoa. Não é pela circunstância, é pela pessoa, para que a pessoa, aqueles irmãos, cresçam mais em amor e em sabedoria, em discernimento espiritual. Por que você ora mais? Você ora mais para Deus mudar as circunstâncias e mudar as pessoas alheias a você, ou você ora para que Deus mude a você mesmo? Isso é muito interessante. Porque nós podemos estar orando para Deus mudar alguém, esquecendo de Deus, de orar para que Deus mude a gente. E pode ser que nós oramos para que Deus mude alguém, transformar aquela pessoa difícil numa pessoa excelente. Porque se a gente conviver com gente excelente, a gente não precisa exercer perdão, a gente não precisa exercer paciência, a gente não precisa exercer esse amor sacrificial. Por isso que a gente ora para Deus mudar muitas vezes a pessoa, ao invés de orar para Deus mudar a gente. Aqui Paulo ora pelos irmãos, para Deus mudar a igreja. Então nós ficamos muito com expectativa de Deus mudar o mundo, mas Deus quer mudar a igreja. E muitas vezes também nós oramos para Deus mudar a situação, porque se Deus mudar a situação, por exemplo, se Deus mudar de repente toda essa situação que nós estamos vivendo, a gente não vai precisar crescer mais em sabedoria, crescer mais em paciência, crescer mais em domínio próprio, crescer mais em contentamento. Sendo bem sincero com relação às suas orações, eu não sei quais orações por circunstância que você faz que Deus vai atender.
algumas circunstâncias Deus muda. Eu não sei nunca quando Ele vai fazer isso ou quando Ele não vai fazer isso. Mas eu sei, eu tenho certeza que Deus sempre está disposto a nos mudar e nos dar força para nós vivermos e suportarmos qualquer situação. Por isso é mais importante a gente inverter as nossas orações, em vez de nós ficarmos orando para Deus mudar as pessoas, orarmos para Deus mudar a gente. Em vez de orarmos para Deus mudar as circunstâncias, orarmos também para Deus mudar a gente. Porque a gente, se nós formos transformados em amor, se nós crescermos em amor, em sabedoria, nós vamos conseguir lidar com toda a situação, nós vamos aprender a viver com os polos, que é o que Paulo vai dizer lá no capítulo 4, quando ele diz, eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Aprendi a ter contentamento em todas as coisas, e a gente está precisando disso, de enquanto Deus não muda a nossa situação, a gente aprender a ter contentamento no tempo de pleno convívio social e de vida normal e nesses tempos de pandemia e de quarentena. Então, qual circunstância Deus vai mudar? Com certeza, eu não sei. Agora, Deus sempre está disposto, sempre, sempre, sempre está disposto a nos mudar e para que a gente conviva bem em toda a situação e o nome dele seja glorificado por nós em toda a situação. Porque uma coisa é passar por essa quarentena, todos nós estamos passando. Agora o que nós estamos pedindo a Deus é graça para que Ele nos ensine a passar por isso com contentamento. E a gente não pede para Deus mudar a gente, porque todo crescimento, toda mudança dói em nós. Então é melhor que Ele fique operando na vida do outro e torne a vida para nós mais fácil. Agora, o outro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é, quando eu falo aqui da necessidade de demonstrar amor ou outra virtude, ou paciência, ou domínio próprio, ou sabedoria, quando você ouve isso, não é verdade que você pensa assim, olha, isso realmente é bom, isso é a verdade, eu vou me esforçar para demonstrar isso? Você pensa isso? Você pensa que você pode, por esforço próprio, vir a demonstrar um dom, um certo traço do caráter de Cristo, uma virtude espiritual por seu esforço? Você pensa que se você demonstrar isso, esse amor, se você demonstrar essa sinceridade, esse fruto de justiça, essa sabedoria, Deus vai te aceitar mais ou Deus vai te amar mais por causa disso? Se você pensa isso, o segundo ponto é o seguinte: nós, irmãos, não somos aceitos por Deus, nem amados por Deus, nem Deus vem a dever nada para nós porque nós demonstramos alguma virtude espiritual. Não dá para a gente levantar a nossa mãozinha para o céu e falar, olha Deus, eu tenho amado aqui embaixo, hein? Olha, eu tenho sido sábio, eu tenho sido paciente, eu tenho me controlado ao máximo. E querer com essa virtude barganhar com Deus, isso é uma moeda de troca, que nem o pessoal que vai lá no templo e dá dinheiro para ser abençoado. É você com a sua paciência, querendo corromper Deus, querer tirar dele alguma coisa porque você tem sido paciente, você tem exercício do domínio próprio. Então não pense na virtude espiritual assim. Para isso, não é para isso, irmãos, não é para isso. E não pense também que por esforço, que se você, eu não vou me esforçar, semana que vem eu começo com mais vontade, com mais dedicação para demonstrar amor, para demonstrar paciência, para demonstrar domínio próprio, eu vou me esforçar. Não pense que você vai conseguir alguma coisa assim que você não vai. Livro de Jeremias, capítulo 17, versos de 5 até 8. Eu quero que você leia. Diz o seguinte: o que eu estou defendendo é virtudes espirituais não são moeda de troca com Deus, nós não desenvolvemos isso para Deus nos amar mais, para Deus nos aceitar. Deus não deve nada quando a gente age dessa forma, nós não estamos tentando comprá-lo com isso, não é para isso. E o outro ponto é, virtude espiritual não é
alcançada por esforço. Se você falar, vou me esforçar, você está confiando em você, confiando no homem, confiando no braço, confiando na carne. Olha que Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, se ao ouvir da necessidade de ter uma virtude espiritual, você pensa em se esforçar por demonstrar aquilo, você está confiando que você pode, você está confiando na sua boa vontade. E veja só os outros versos, onde a cena, a metáfora que a palavra vai mostrar para nós é de uma árvore que não floresce, de uma planta de deserto que não dá nada. Por que não dá nada? Porque confia em si, porque confia na sua boa vontade, porque confia nos seus esforços, porque em vez de caminhar para a graça, está voltando para a lei. Diz assim, que esse homem que confia nele, que faz da carne o seu braço, que esse homem será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É a metáfora de alguma coisa num lugar deserto que não produz nada. Agora veja o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Então, qual é o segredo? Se a gente pode dizer que tem alguma coisa que é segredo. Não tem segredo nenhum, está revelado. Tem segredo. Tem pastor, pregador, vem aos segredos. Não tem nenhum segredo, está revelado. Eu não tenho nenhum segredo, tenho que pregar o que está revelado. Qual é então a dica do Senhor para nós, para a gente dar fruto? É a gente não confiar na nossa força de vontade, é confiar nele. O que vale mesmo não é aquilo que a gente diz a Deus, o que vale mesmo é o que Deus diz a nós. Livro de Gálatas, capítulo de número 3, versos 2 a 6. Paulo vai trabalhar algo parecido. Ele pergunta para os irmãos: eu só queria saber isso de vocês. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está levando eles a considerar. Deus deu o Espírito para vocês. Deus deu o Espírito para vocês porque vocês creram na palavra de Deus ou porque vocês eram gente obediente, gente das obras da lei? Ora, Deus deu o Espírito para a gente porque a gente creu na pregação da palavra. Foi pela fé, não foi pela força. Aí depois ele vai dizer: vocês se tornaram tão loucos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Você ficou louco assim, irmão? Você ficou doido? Que você que acreditava que era pela ação do Espírito que você ia se tornar a semelhança de Cristo, agora você ouve uma mensagem e fala: não, eu vou me esforçar mais. Você ficou louco? E aí ele diz: será que é em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Deus realiza? Ele realiza porque nós somos gente da maior obediência, ou ele faz isso por meio da sua palavra, do anúncio do evangelho, combinado com a fé que nós cremos? E aí ele conclui: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, o caminho para nós demonstrarmos esse amor, sabedoria, fruto de justiça, qual que não é? Não é o caminho do esforço próprio. Não é o caminho das obras da lei. Não é nós dizendo coisas a Deus e nos esforçando e confiando que por mais se esforçar nessa semana nós vamos conseguir. É pela fé, crendo no que está dito. E essa virtude espiritual também não pode resolver a nossa situação com Deus, não nos melhora em relação a Deus. A única coisa que acerta a nossa comunhão com Deus
é crer no Evangelho, que diz para nós que nós somos pecadores indignos, que somos justificados não por alguma coisa que nós fazemos, mas por Cristo, sua obra na cruz. Então, como que nós demonstramos virtudes espirituais, como que nós crescemos em amor, como que nós viemos a ser pessoas cheias de fruto de justiça, sincera, inculpável, com sabedoria? Bem, isso ocorre pelo operar do Espírito de Deus em nós. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor. Se amor é fruto do Espírito, quem recebe a glória desse fruto é Deus, não somos nós pelo nosso esforço. Como que esse amor cresce? Esse amor cresce pela oração mútua. Nós orando uns pelos outros e na nossa oração particular, nós desejando que Deus nos faça crescer em amor, mas tem que ser uma oração nossa, pela oração. Pela leitura da palavra, a palavra renova o nosso entendimento. Vivendo em comunhão com os irmãos, nós crescemos em amor. E isto justamente porque aí desse lado tem uma pessoa imperfeita, falha, daqui também tem uma pessoa imperfeita e falha, e vivendo em comunhão nós somos desafiados a exercer paciência, exercer perdão e crescemos em amor na comunhão. Ninguém cresce em amor afastado. E por que não desenvolver uma virtude espiritual pelo esforço próprio, pela garra? Por que não? Porque se a gente crescesse sem os meios da graça, sem os meios que Deus deixou para nós, sem os meios pela operação do seu Espírito, pela oração, pela renovação do entendimento pela palavra, pela comunhão, pelo convívio uns com os outros, se a gente puder só por esforço próprio melhorar na semana que vem, sabe o que ia acontecer na outra semana se a gente tivesse melhorado? A gente estava orgulhoso, porque nós conseguimos. E na outra semana, se a gente tivesse melhorado, só pelo esforço, pela garra, a gente estava também gente mais independente de Deus. Então é por esses meios, para que a gente continue humilde diante dele e continue dependente dele, e em aparecendo alguma virtude na nossa vida, a gente dê a ele toda a glória. Filipenses 1:11 deixa bem claro para nós: cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, os frutos de justiça aparecem em nós por Jesus Cristo, pela obra do seu Espírito Santo, e não é para a gente ser reconhecido diante do povo dele, para a gente ser crente que dizem que a gente é consagrado, que a gente é assim, é assado, é para que ele receba glória. Então, mais que se esforçar por obter a virtude X ou a virtude Y, o que você deve fazer é confiar em Deus e usar esses meios de graça que Ele deixou, para que lá no final da estrada, havendo em você fruto de justiça, haja em você o fruto de justiça, mas haja em você também a dependência de Deus e haja em você também a humildade. E Paulo destaca aqui que a primeira coisa, por que é tão necessário crescer no amor? Ele coloca que cresçais no amor para que o amor vem primeiro, é o fundamento, é aquela primeira pedra que a gente coloca para a partir dali fazer a edificação. No livro de Coríntios, ele já tinha dito para nós que o que ia mostrar para nós um caminho mais excelente. Aí ele começa a dissertar a respeito do amor. Por que amor? Porque Deus é amor, e o resumo do mandamento é amor a Deus e amor ao próximo. Então, por isso que ele ora para que os irmãos cresçam em amor e coloquem amor em primeiro
lugar. E aí, qualquer virtude que nós demonstramos sem amor é deficiente. Existem pessoas que têm certas virtudes, mas elas não estão associadas ao mesmo nível de amor. Por exemplo, uma pessoa é paciente, ela sabe se controlar diante das situações difíceis, diante das pessoas complicadas, ela aprendeu a se controlar. Se ela fizer isso por amor, ela não vai se sentir superior a essa pessoa. Mas se ela fizer isso a paciência pela paciência, ela vai olhar para essa pessoa com um sentimento de superioridade. Então você precisa crescer em paciência, mas você crescer em amor, porque se você crescer só em paciência, mas não crescer em amor, você vai tratar aquela pessoa difícil que não tem paciência, você vai se achar superior a ela. Então, quando nós crescemos em alguma virtude, mas não crescemos em amor, em vez da gente melhorar, a gente está piorando. A gente está ficando mais orgulhoso e com mais sentimento de superioridade. A gente está corrompendo a motivação. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2. Paulo diz assim: a ciência, ele está falando do conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém fazer. Ele está dizendo para os irmãos de Corinto que os irmãos de Corinto sabem das coisas. Eles têm conhecimento, mas eles não têm amor. E aí por isso que eles estão orgulhosos de uns para com os outros. Olha, eu sei, fulano não sabe. Porque a pessoa aprendeu, mas não foi renovado no entendimento. Então, se você desenvolver paciência sem amor, vai produzir alguma coisa assim. Você vai olhar para aquele irmão que é mais estourado e vai falar, ó, coitado dele, ele precisa crescer em paciência ainda. Eu, graças a Deus, já me tornei uma pessoa paciente. Se tornou uma pessoa paciente sem amor, por isso que está olhando para o outro com um sentimento de superioridade. Ou se você lê muito a Bíblia, mas só está adquirindo informação, não está renovando o seu entendimento, você vai ficar inchado. Você vai ficar orgulhoso, você vai achar que você sabe mais, que você pode defender melhor os pontos, você prega melhor, porque você está crescendo em informação sem crescer em amor. Aí gera esse orgulho, esse sentimento de superioridade. Você fica orgulhoso. Se você tiver a verdade, mas não tiver o amor, quando você anuncia a verdade, ao invés de você atrair as pessoas, você afasta, porque você anuncia a verdade daquele jeito arrogante, quase violento. Você já viu pessoa dizendo uma verdade? Que você fala, não, isso que ele está falando é a verdade, mas o modo violento de falar, o modo arrogante, agressivo de dizer aquela verdade. E se você lê a Bíblia bastante dedicado em estudar, mas você não deixa ela te renovar em amor, você olha para os irmãos que não leem a Bíblia com sentimento de superioridade em relação a eles, até com raiva de quem não lê e de quem não ora, porque você cresceu numa virtude, mas não cresceu em amor. Então eu oro para que você cresça em amor, ore para que eu cresça em amor. E aí Paulo vai dar um exemplo aqui que ele diz, ó, oro para que vocês cresçam em amor e em sabedoria. Não só em sabedoria, não só em amor, mas em amor, em sabedoria. Você é um pássaro de duas asas. Uma asa do pássaro é amor, a outra asa do pássaro é sabedoria. Se você cortar qualquer uma dessas asas, o pássaro não voa. Vamos imaginar que você tem sabedoria, você tem discernimento. E aí você percebe a complexidade da vida de alguém, você com sabedoria aconselha e você com sabedoria você ajuda essa pessoa a discernir e a resolver um problema ou a se resolver numa situação. Mas você tem sabedoria sem amor. O que vai acontecer? No final do processo, essa pessoa está melhor, porque ela está com um problema menos, e você está pior. Porque como você não fez isso por amor, você provavelmente está se sentindo superior a ela.
E pior ainda, você pode, no caso, achar que agora, porque você ajudou ela, ela te deve alguma coisa. Todo mundo que ajuda sem amor, no fim, ele faz mais um endividado no mundo. É mais alguém que está devendo para ele porque não ajuda por amor. O amor não espera pagamento. E se você fica fazendo gente endividada, é melhor você parar de ajudar. Toda vez que você ajuda alguém, você acha que a pessoa tem uma dívida com você, pare de ajudar. Pare de gerar gente endividada no mundo. Porque o que Cristo fez foi. O que Cristo faz e fez por causa da sua obra foi acabar com as pessoas que devem. Ele disse no Calvário: está consumado. O que ele faz todos os dias é perdoar dívidas. E você ajudando pessoas sem amor fica gerando mais gente que te deve. Toda hora você reclama de alguém que fez a quem você fez o bem, mas não retribuiu. Você está gerando gente endividada. Pare com isso. Pare com isso. Por isso que é necessário crescer em sabedoria e crescer em amor. E se a gente tiver amor e não tiver sabedoria, também não conseguimos ajudar. Porque a gente não sabe discernir, a gente quer ajudar, tem a boa vontade de ajudar, mas não tem discernimento, não tem conhecimento, não consegue aconselhar, não consegue ajudar. Por isso que Paulo sabiamente diz para nós crescermos em amor e crescermos em sabedoria. E aí o último ponto aqui, para nós encerrarmos, ele diz que para nós crescermos em amor e em sabedoria, para nós aprovarmos as coisas excelentes. Fica mais fácil você entender que ele está dizendo o seguinte: para a gente poder julgar as coisas e escolher o que é melhor, esse sentido de aprovar as coisas excelentes, julgar e fazer escolha com sabedoria e baseado em amor. Não é apenas para a gente ser gente que sabe escolher entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. É até básico isso, irmãos, porque pouca coisa a gente erra porque não sabia que aquilo era ruim. Poucas vezes a gente erra porque não sabia que aquilo era errado. Você acha que quando Davi pecou lá com Batseba, que ele pecou por ignorância? Ele sabia que era ruim e ele sabia que era errado. E também essa sabedoria para aprovar as coisas excelentes segundo o amor, não é para escolher o que é melhor para nós, para aprender a escolher o melhor emprego, aprender a escolher a melhor pessoa para casar, aprender se eu construo aqui, ou se eu alugo, se eu vendo, se eu compro. Não é para escolher o que é melhor para nós. Não é para isso. Deus não nos dá sabedoria em amor para esse uso assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Animal que não é a imagem de Deus sabe escolher o que é melhor para ele. Será que Deus quer que a gente chegue nesse ponto aí, que a gente sabe escolher o que é melhor para a gente? Animal que não é a imagem de Deus sabe escolher o que é melhor para ele. Eu tenho aqui atrás de mim um aquário e os peixinhos sabem escolher o que é melhor para eles. Quando eu me aproximo de manhã, eles não estão embaixo, eles estão em cima. Cada um deles em cima. E nadando o mais perto de mim possível. Porque aprendendo a escolher o que é melhor para ele. Quem ficar embaixo não vai comer, quem ficar em cima come primeiro. Meu cachorro que está aqui do lado é animal, ele sabe escolher o que é melhor para ele. Entre deitar no chão igual ele está agora, se a família chegar ali no sofá ali depois ali daqui a pouco ali para o culto, ele vai correr para ali, ele sabe escolher o que é melhor para ele, ali é melhor. Então, essa sabedoria para aprovar as coisas excelentes não é para a gente escolher o que é melhor para a gente, é para a gente escolher o que então? É para a gente escolher o que é melhor para o outro e o que traz glória para Deus. Mas jamais, jamais, se a gente não crescer em amor, jamais a gente vai escolher o que é melhor para o outro e o que traz glória para Deus. A gente vai viver como animal, escolhendo só o que é melhor para a gente. Nós, que somos a imagem de Deus, vamos se rebaixar ao nível dos peixinhos de aquário e do cãozinho de
apartamento. Então, Paulo pede para a gente crescer em amor, para que a gente aprove as coisas excelentes, seja a gente que escolhe o que é melhor para o outro e o que traz glória para Deus. Ele vai dar dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, Filipenses capítulo 1, verso 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aqui ele aprovou a coisa excelente. Ele julgou que ser preso é superior a ser livre para avanço do Evangelho. Ele não escolheu, não gostou daquilo que era melhor para ele, gostou daquilo que fosse trazer mais avanço para o Evangelho. O similar disso seria o seguinte: o irmão aí ir parar na UTI, você ser contaminado com Covid, o Covid avançasse o seu estado, te levasse para a UTI. E aí lá na UTI a sua estadia lá provocasse assim um avanço do evangelho, todo mundo visse que o evangelho faz diferença mesmo na vida de quem tem Covid, na vida de quem está assim à beira da morte, que Deus traz paz mesmo, é um Deus de paz em toda situação, que você sabe lidar com a saúde, sabe lidar com a doença. E aí depois você desce testemunho e fala, olha, foi bom eu ter Covid, porque se eu não tivesse Covid, as pessoas não tinham visto o poder do Evangelho na minha vida e não tinham ouvido o Evangelho da minha boca. Esse é um exemplo. O outro exemplo é Filipenses capítulo 1, verso 23 a 25. Diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. Olha ele aprovando a coisa excelente de novo. Tem duas situações. Partir e estar com Cristo é melhor do que ficar aqui. Então você fala, então ele deveria escolher partir porque é melhor. Não, ele está escolhendo o que é melhor para o outro, o que é mais útil para o outro. Ele fala, mas por uma questão de necessidade, eu vou ficar aqui, ainda que ficar com Cristo é melhor. Os mais parecidos, irmãos, com Cristo, as pessoas que se tornaram mais espirituais, não é esses crentes apressado para morrer e ficar com Cristo porque é melhor. Não é esse pessoal apressado. É o pessoal que entendeu que é necessário, ainda que pior, ficar aqui para dar fruto. Quando você vê um crente apressado, não vejo a hora de sair daqui e ficar com Cristo, é bem provável que ele está querendo fugir lá para lá. Do que lidar com os problemas, com os desafios dessa vida aqui. Os mais parecidos com Cristo são aqueles que querem ficar aqui, para dar fruto para Ele lá. E aí no tempo certo você vai encontrar com Ele. Essa pressa sua está disfarçada de espiritualidade, mas isso é fuga. Isso é fuga. Paulo é um bom crente. Ele sabe que estar com Cristo é melhor, ele quer estar com Cristo, mas julga por causa dos seus irmãos ficar aqui. Isso que é amor. É ficar para conviver com os difíceis, ficar para conviver com aqueles que não são amáveis, com gente complicada, para dar fruto para Cristo lá. Então, quando nós pedimos para crescer em amor, nós pedimos para crescer em sabedoria, não é porque a gente quer poupar a nossa vida, não é para a gente buscar aquilo que é melhor para a gente, é para a gente ter coragem de sangrar pelo outro, de escolher o mais difícil para nós, para bem do outro, para que Deus seja glorificado. Que Deus possa abençoar. Esta é a palavra de Deus, faça bom proveito dela.
que ela não seja apenas informação para você, tipo, tem mais um texto agora que o pastor explicou e eu sei o significado, eu sei o que significa para que aproveis as coisas excelentes. Não, não é para isso. É para você renovar o seu entendimento. E não comece a semana com todo o esforço do mundo para demonstrar essa virtude. Comece humildemente, dependentemente de Deus, usando os meios de graça que Ele concede para você crescer. Você não pode dar nada a Ele que Ele não dê primeiro a você. Você não pode demonstrar nenhuma virtude que não seja uma virtude do trabalho do Espírito dele em você. Você não pode receber nenhuma glória por nenhuma virtude. Toda virtude que você demonstra é para a glória dele. Fique com Deus. Amém.